abençoe. Live da Igreja Missão Apacentar iniciando. Deus cubra a cada um de vocês com a provisão de toda a graça, de toda a vida, de toda a bênção, toda a sorte. Que o Senhor possa iluminar cada família, cada ouvinte, que Ele possa ministrar aos nossos corações, à nossa mente, e que Ele cumpra os desígnios deles através das nossas vidas no dia de hoje. A paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa igreja nos lares, você na sua casa, eu na minha, e vamos fazendo um culto no lar através dessa live da Igreja Missão Apacentar. Saudade de vocês. Para vocês que congregam conosco na Missão Apacentar, amanhã os pastores de vocês vão estar dando informações a respeito da reabertura da igreja, então fiquem atentos. Mas você agora já pode mandar um aviãozinho, convidar as pessoas e informar que a ministração vai ficar colocada lá no YouTube, para que a gente possa depois ver, compartilhar e pessoas serem alcançadas para a glória e louvor do nome de Jesus. Também no IGVT, daqui a pouco mais, logo quando acabar a live, vai ficar para que a gente possa compartilhar com outras pessoas assim. Então eu oro nesse momento abençoando cada vida, cada pessoa, o pessoal que está em Malhada, o pessoal que está em Cariranha, o pessoal daqui de Feira, o pessoal de Divinópolis em Minas Gerais, a Igreja Missão Apacentar e todos os irmãos e irmãs em Cristo que estão nesse momento ao vivo conosco e aqueles que vão também participar de alguma maneira, seja por aqui ou pelo canal do YouTube. Deus abençoe ricamente vocês, que o Senhor possa nos guardar de todo mal nesses dias, nos livrar de toda violência, todo acidente, que o Senhor tome essa nação chamada Brasil e que Ele possa exercer o governo dele sobre as nossas vidas, famílias e território nacional. Deus abençoe. Beijo no coração do pessoal de Malhada, vocês que estão ouvindo aí, vocês que estão participando. Não vá embora agora, mas chame mais um para poder ouvir a ministração da Palavra de Deus. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso para poder ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor.
adorar. Glória a Deus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a paz de Jesus Cristo, você que está participando agora conosco ao vivo, você que também vai assistir depois, Deus abençoe, saudades, que o Senhor esteja com cada um de vós, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia! Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa assim, através da palavra dele que vai ser ministrada a partir desse momento, enriquecer as nossas vidas com toda sorte de bênção, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para poder transformar as nossas vidas e restaurar as nossas famílias, as nossas mentes, fazer com que possamos ser abençoados e poderosamente, enriquecidamente prósperos através dessa palavra que é fiel para poder se cumprir nas nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem ministrado na minha vida e eu quero contribuir para que você possa, através desse momento, poder entender alguns princípios bíblicos e doutrinas da palavra de Deus que possa fazer o diferencial para a nossa salvação a partir de agora em Cristo Jesus. Então, Pai, a Tua palavra vai ser ministrada, toma a minha vida com muita sabedoria para poder falar não somente ao coração, mas às mentes agora que estão prestando atenção, que o Senhor entre poderosamente na vida de cada um e possa realizar o Teu querer, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, mas sai com aquilo que apraz a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu quero trabalhar com uma temática dizendo o seguinte: a diferença entre ser usado e ser aprovado por Deus. Diferença entre ser usado e ser aprovado por Deus. E você já pode, se puder, abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7, no versículos de 21 a 23, para que a gente possa fazer essa leitura. Se você não tem como abrir a Bíblia, preste muita atenção, não fique disperso, não vagueie a sua mente, para que o Senhor possa ministrar a ti através da palavra dele, em Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Essa é a ministração que Jesus reúne os discípulos e vem trabalhando com eles a respeito de algumas questões relacionadas com o reino dos céus. Então Cristo, ele para e fala a respeito dessa possibilidade, desse fato, desse acontecimento, como uma profecia que vai acontecer sim. Então, esse cenário onde Jesus está dialogando com as pessoas vai mostrar que pessoas que são usadas para operar sinais e prodígios em o nome dele. Então, Jesus está nessa ambiência, nesse ambiente, e ele vai ensinando aos discípulos que tem pessoas que são usadas para realizar os sinais e prodígios dele. Então, olha o que acontece a partir de agora. Muitos, ele não fala poucos nem alguns, ele vai dizer: muitos dirão ou irão questionar
sobre os feitos, sobre as coisas que estavam realizando em o nome de Jesus e para a glória de Deus, como um pré-requisito para o reino dos céus, usando como argumento o fato de terem sido usados por Deus, e vai perguntar, mas como nós estamos fazendo tantas coisas e fizemos, profetizamos, expulsamos demônios, falamos sobre a palavra, e aí você então está pensando o seguinte, que muitas vezes Deus só vai usar aquele vaso ou aquela pessoa que está andando em santidade, aquela pessoa que está em compromisso fidedigno com a palavra. E eu quero te dizer que Deus, ele usou Faraó, ele usou Nabucodonosor. Só recapitulando, Faraó foi um dos principais momentos da Bíblia, na qual a gente sabe que teve aquelas 10 pragas, as leis mosaicas e aquela perseguição de Faraó no deserto. Então Deus usou Faraó para a glória do nome de Jesus. E Deus usou Nabucodonosor. Era um dos piores reis da época, pagão, idólatra, violento, um homem completamente fora de todo o contexto que a gente poderia dizer assim, esse vai fazer alguma coisa para Deus. Deus usou ele, e aí ele ainda decretou naquela época que não existia um outro Deus igual ao Deus de Daniel. Então Deus usou ele também. Usou Ciro, rei da Síria, para poder libertar o povo judeu da Babilônia. Usou a mula de Balaão. Deus usa animais. Usou os corvos para alimentar Elias. Imagine aí que Deus pode usar animais, pode usar coisas, pode usar objetos. É lógico que ele vai usar pessoas. Então, Deus usa ímpios, incrédulos, usa pagãos. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, para realizar o que ele bem entender. Deus usa quem ele quer, na hora que ele desejar, para realizar o que apraz a vontade dele. E isso de ser usado por Deus não significa que a vida está correta perante ele. Muito pelo contrário, a gente pode ver em passagens bíblicas que o Senhor tudo vê, tudo sabe e tudo sonda. E esse Espírito Santo faz com que ele use para a glória e louvor do nome dele. Então, algo muito importante que Deus ministrou na minha vida, eu quero compartilhar, é exatamente isso. Que ser usado por Deus não tem garantia de ser aprovado por Ele. Vou repetir. Ser usado por Deus não dá garantia de ser aprovado por Ele. Então você que está me ouvindo e que pensa que é tremendamente usado por Deus, inclusive fazendo sinais, maravilhas, milagres, tem muitos dons espirituais, eu quero dizer para você, a partir desse momento, fazer essa reflexão junto conosco, porque ser usado não quer dizer que seja aprovado. Precisamos examinar as nossas vidas para vermos como estamos diante do Senhor. A questão de ser usado por Deus vai chamar a atenção das pessoas, vai gerar aplausos, elogios, um reconhecimento humano. E as nossas vaidades, o nosso egoísmo, quer essas coisas. É claro que a gente quer o que? Holofotes, luzes, câmeras, ação, quer que as pessoas vejam que a gente está sendo usado por Deus, e muitas vezes a gente até ora para ser usado por Deus, mas Deus, nesse momento, Ele está ministrando nas nossas vidas que isso não quer dizer que seja o mais importante, porque Ele usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, para realizar o que Ele bem entender. Então, a nossa finalidade aqui é sermos aprovados por Ele. E olha só que interessante,
Muitos vão atentar para determinadas pessoas porque estão sendo usadas por Deus. Então é aquela questão de olhar para as aparências, é aquela situação de ver o estereótipo, olhar o que está externo, perceber os talentos, vigiar nas habilidades, observar todos esses dons, sejam eles espirituais ou não, e pensar que a pessoa está em conformidade à palavra de Deus e que está andando de acordo com o que Deus quer e realizando o querer ou os desígnios do Senhor para ser aprovado com Ele. Tenha cuidado, acautelai-vos quando essas coisas acontecem. Então, isso é muito importante, principalmente nesses últimos dias, porque muitos vão fazer sinais, maravilhas, prodígios em nome de Jesus, mas a vida não está condizente com o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia na qual nós seguimos como nosso livro de fé e prática cristã. Então, muitas pessoas não vão atentar para o interior, para o caráter. Muito pelo contrário, vão observar tudo que está fazendo, que está acontecendo e vai achar que aquela pessoa é tremendamente usada por Deus, faz parte do propósito de Deus, sim, e pensa que ela está andando em santidade, em pureza, está andando de acordo com aquilo que Deus quer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, ainda que a gente vai ver que é muito importante, interessante e que Deus o vai usar tremendamente aquele que faz a vontade dele. Então, a gente está trabalhando com essa questão de ser usado por Deus e ser aprovado, são coisas diferentes. O caráter de quem está sendo usado por ele tem que ser observado e atentado nesse mesmo contexto que a gente falou de Mateus no capítulo número 7, ele vai falar sobre o que a árvore produz como frutos. No versículo de número 18 vai dizer que uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Então, precisamos atentar para o comportamento das pessoas. Nesses dias de lives, nesses dias de ministrações online, nesses dias de muita tecnologia, nós precisamos ficar atentos, porque nós só vamos saber se a árvore produz fruto bom se a gente está caminhando próximo, se a gente está observando a vida. Não quer dizer que a pessoa que está fazendo algumas coisas para Deus esteja em conformidade àquilo que Ele quer. Eu já te mostrei que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Usou governantes ímpios, usou pessoas pagãs, Ele pode usar incrédulos para poder, inclusive, levar uma mensagem. Deus usou a mula de Balaão para dizer, você está errado, não vá por aqui, é o anjo. Então, Deus usando uma mula, não vai usar um ser humano. Claro que vai, e isso não é garantia de aprovação, mas as atitudes de arrependimento, frutos dignos de justiça, arrependimento, com uma vida de busca e andando em santidade, vão revelar o caráter semelhante a Jesus. Uma pessoa arrependida e que está se separando, que está em constante batalha contra si mesmo para não continuar em práticas pecaminosas, vai ter um caráter moldado e semelhante a Jesus Cristo. Esse é um caráter aprovado. Ao contrário, as atitudes pecaminosas vão revelar um caráter semelhante a do diabo, o inimigo das nossas almas. Então, quando a gente olha a árvore, o que está produzindo naquela árvore? A gente não vai ver uma laranjeira dando uva. A gente não vai ver uma laranjeira dando um fruto que não seja bom. Se isso estiver acontecendo, ainda que seja laranja e estiver estragado,
não é um fruto aprovado, um fruto puro, comestível, que seja de alimento, algo que vai ser importante para as pessoas. Então, ser usado por Deus não quer dizer muita coisa, ainda que é muito importante ser usado pelo Senhor, sim, mas quando está com a vida de santidade, uma vida no altar do Senhor, uma vida completamente temente e obediente à palavra dele. Então, o caráter vai refletir se está sendo aprovado ou não essa pessoa. O caráter. Então, como é que a gente vai saber o caráter, pastor? Se a gente conhece a palavra, a gente vai lá em Gálatas, capítulo número 5, e a gente vai ver que o fruto do Espírito está sendo evidenciado. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia para poder a gente encontrar qual é o fruto do Espírito, que vão se dividir em 7, que está sendo evidenciado. Amor. 1 Coríntios 13 vai descrever qual é esse amor. Não é um amor possessivo, um amor manipulador, não é um amor apaixonado por desejos carnais, não é um amor que vai criar diversidades, adversidades, não é um amor luxúrico, mas é um amor que está lá em 1 Coríntios 13, depois você pode ler. Tudo espera, tudo crê, tudo sofre. E aí ele vai continuar dizendo, o fruto do Espírito também é, no versículo 22 de Gálatas 5, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente está trabalhando com aquele que é aprovado, ele tem que produzir esses frutos, que na realidade são 7 frutos do Espírito. Então a gente vai ver se a pessoa tem domínio próprio, se ela está equilibrada, se ela não é maledicente, se ela não gera violência nas outras pessoas, se ela não está mentindo, não está furtando, não está enganando, não está se corrompendo, não está se vendendo, não está desvirtuando as coisas, não está se prostituindo, não está bebendo, não está fazendo as coisas escondido, não está matando. Porque muitas vezes a gente mata com as palavras, pessoal. Muitas vezes a gente mata com a palavra. Uma palavra lançada, ela não volta atrás, é igual uma pedra, é igual uma flecha. Então a gente vê muitas pessoas aí, reteté, falando em línguas, dançando no mistério, profetizando, aleluia, glória a Deus, e quando chega dentro de casa, nesse tempo de pandemia, você está conseguindo conviver com sua família? Quando você sai de casa, o que é que sua esposa, seu esposo fala de você? Quando vai para um aconselhamento que não tem, joga a culpa, transfere a culpa dos acontecimentos dentro do lar para o outro, para o cônjuge, ou assume a responsabilidade dos erros? O que é que seus filhos pensam de você quando você não está presente? Esse é o fruto do Espírito, e Deus, ele traz a humanidade, principalmente nós como igreja, para dentro das nossas próprias casas, para ele tratar com o nosso caráter, para ele poder tratar com a nossa família. É da família que gera a igreja. Então não adianta estar na igreja o tempo todo. Eu me recordo que o menininho, depois que acabou o culto, ele chega para o pai dele, que era o pastor principal da igreja, e diz, pai, bora ficar aqui na igreja, a gente não vai mais para casa não, bora dormir e ficar por aqui mesmo. Aí o pai fala, por quê? Porque aqui o Senhor é uma bênção, não briga com minha mãe, não fala mal dos outros, aqui o Senhor me abençoa, é uma pessoa carismática, bondosa, mas lá em casa, misericórdia. Então, queridos, ser aprovado por Deus é completamente diferente. Eu sei que você, às vezes, queria ouvir uma mensagem poderosa, de bênção, de maravilhas, mas é isso mesmo. Quando a palavra de Deus ela vem para a gente, ela tem que confrontar e a gente tem que se sentir pecador. Essa palavra tem que fazer um efeito nas nossas vidas para que a gente seja transformado. Se isso está acontecendo, se você está se questionando, se isso está fazendo com que você fique inquieto nesse momento, eu já dou um glória a Deus por isso.
E eu faço parte disso, porque Deus está ministrando novamente a minha vida. E essa madrugada eu passei em oração, em lamento, em choro, olhando para mim, não para os outros, porque Deus ministrou isso. Será que você está sendo mesmo aprovado? E aí ele começou a mostrar coisas na minha vida que eu falei, meu Deus, ainda bem que o Senhor é longânimo para comigo e perdoador, porque poderia perder a salvação por estar pensando que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque a nossa vida ela está transparente diante do Senhor. Então o fruto do Espírito vai dizer quem é a pessoa. Não são os dons, não são as habilidades, não são as coisas que estão fazendo, não é o corre-corre, não é o ativismo, mas sim aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, mais importante que ser usado por Deus é ouvir a voz do Senhor, obedecer os mandamentos e princípios dele. E aí eu não estou falando dos 10 mandamentos somente, eu estou dizendo aqui sobre aquilo que ele nos ensina e ele quer que a gente coloque em prática, em ação, as nossas atitudes em prática dos ensinamentos dele, para que a gente seja bem-aventurado, feliz e possa transbordar o fruto do Espírito, porque aí ele vai pegar os dons e derramar sobre as nossas vidas. Então muitos têm muitos questionamentos achando que ser usado tremendamente por Deus, falar em línguas, profetizar, quer dizer que a pessoa está cheia da unção, cheia de Deus. Epa, não tem nada a ver. Ainda que isso seja uma demonstração, se a pessoa tem uma vida em santidade, que é verdade, Deus vai usar poderosamente, sim. Mas isso isolado não tem nada a ver. Inclusive, a gente viu em Mateus no capítulo número 7, muitos, não foram poucos, que profetizaram, que expulsaram demônios, que curaram enfermos. Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, quer dizer, andando com a vida fora do propósito de Deus. Ia para a igreja, dizimava, participava de ministério, participava de departamentos, cumpria as atividades no reino, fazia entregas, abençoava pessoas, distribuía alimentos, enfim, impunha as mãos e curava, orava e as pessoas eram libertas, mandava o demônio sair, saía, liberava uma palavra para outra, Deus usando. Mas e a vida dela com o Senhor, como é que estava? Aí Jesus fala, olha, vocês se apartem de mim, porque vocês nunca fizeram o que eu queria. Essas coisas eram para a glória do meu nome, mas eu não vos chamei para essas coisas. Eu vos chamei para andar em obediência naquilo que eu fiz para vocês. O chamado é individual para andar em obediência à minha palavra, de acordo com o propósito do Pai Celestial, para cumprir os desígnios dele, a vontade dele. Tudo que tiver fora disso é pecado. Então vocês são considerados iníquos, pessoas que não buscaram a santidade, o amor verdadeiro. Mas eram reconhecidos porque estavam fazendo coisas visíveis ao ser humano, recebendo aplausos, títulos, benéfices, honrarias. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A começar da minha vida, essa palavra é para todos nós, porque é alinhamento, são dias de alinhamento. Se você está com alguém do seu lado aí, diga assim, ó, são dias de alinhamento e Deus está derramando uma graça de salvação, e essa graça é de transformação de caráter. Ninguém verá a Deus sem santidade. Não pense que pode ter uma vida dupla e ver ao Senhor. Não pense que pode ter uma vida dupla e enxergar as coisas do reino. Não! Então vai ter que ter estratégias, vai ter que ter movimentos, vai ter que ter campanhas, vai ter que ter nada que isso não seja
legal, lícito e bom, que muitas vezes Deus opera dessa maneira. Mas não vai precisar ficar nesse ativismo, nesse corre-corre. Por quê? Porque está com a visão daquilo que Deus deu. Os olhos estão discernindo espiritualmente as coisas, está caminhando de acordo com o que Deus quer. Está na missão específica para alcançar o alvo, a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E aí tem muitas pessoas que estão na liderança que já perderam a visão, porque não tem como Deus esclarecer, mostrar, revelar os segredos dele para aquele que não teme, para aquele que não está em santidade, para aquele que não está com uma vida idônea, separada, íntegra. Deus não vai mostrar o reino dele, não vai manifestar a glória do reino dele para essa pessoa. Então ela pode estar fazendo muitas coisas, pode estar acontecendo muitas coisas por causa da grande misericórdia de Deus sobre aquele povo, para que o nome dele seja glorificado. Ele derrama graça, milagres acontecem, mas isso não diz a respeito de salvação. A salvação já foi conquistada por Cristo Jesus, não tem nada que a gente faça que a gente possa ganhar mais essa salvação. Então, são dias de alinhamento de nós, povo de Deus, para sermos libertos de nós mesmos, das obras da carne que o próprio Gálatas vai falar, antecedendo aquilo que a gente lê, versículo 19 em diante. Então, quais são os versículos 19 em diante de Gálatas? As obras da carne, as evidências são imoralidade, coisas imorais que não estão de acordo com a palavra, imoralidade sexual, prostituição, se corrompendo. Meu Deus! Impurezas, participando, ouvindo, falando coisas que não condiz com aquele que foi chamado. Um soldado não pode estar embaraçado com as coisas desse mundo, dessa vida. Indecência, palavras torpes, maledicentes, conversinhas tolas, desejos de lascívia, fornicação, sexo fora do casamento, adultério espiritual, tendo outros deuses, ambições egoístas, ciúmes, discórdias, brigas, partidarismos, inimizades, ambições, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas. Todas essas que está falando aí, ele está prevenindo. Paulo dizendo aos Gálatas, quem pratica não herdarão o reino de Deus, vão perder a visão, perderam a visão daquilo que Deus quer, estão caminhando sem visão. Deus não quer isso mais, Deus quer alinhar a visão para a salvação de um povo. Como é que está a nossa vida, queridos? É a igreja que Deus está falando. É o povo dele que Deus está falando, porque os que estão no mundo já praticam essas coisas. Deus está falando que na igreja existem essas pessoas aqui. Meu Deus! Meu Deus! E acha que está tudo bem porque Deus está usando. Aí está numa vida de adultério. Está numa vida de escarnecimento. E acha que pode subir no altar e cantar, falar, pregar e vai ficar por isso mesmo. Nesses dias Deus não vai deixar por menos, Deus vai abater todo mundo, Deus está visitando as pessoas nesses dias. Abre os olhos, cuidado, estou sendo um profeta na sua vida agora. Porque aquele que não está andando em santidade, ele vai atrair um juízo de Deus, Deus vai julgar. Ai, daquele que não for julgado agora, porque ainda vai ter chance de ser salvo. Se for julgado no último dia, Jesus vai dizer o quê? Como a gente leu? Apartai-vos de mim. Não pensa que Deus vai deixar por menos. Não deixa que a gente vai comprar Ele, que a gente vai achar um amiguinho que vai nos ajudar para poder nos aliviar dessas coisas. Não é assim. O Senhor é um juiz santo. Não tem dupla vida, ou tá ou não tá, ou tá com Deus ou tá com o diabo, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, não existe meio termo. É tempo de alinhamento. Oh Jesus, meu Deus, meu Deus.
E aí eu vejo muitas pessoas com a política da boa vizinhança abrindo pré-requisitos, concessões para ficar tudo bem, recebendo favores, inclusive financeiros, e acha que está tudo bem, que Deus não, é isso mesmo, Deus vai usar ele, vai usar. Não, meu irmão, não é assim que funciona, não. Quando a gente está andando com o Senhor, Deus entra com a providência de cura, de libertação, providência financeira, provisão. E a gente não vai precisar estar alinhado com partidarismos, com politicagens. Aqui está dizendo que isso é obra da carne. E não venha dizer que é do diabo, não. E aí pode dizer assim, pastor, então ora por mim aí, porque eu não estou conseguindo sair dessa prostituição. Orar por quê, meu irmão? Para com essa sem vergonhice. Você que está andando em adultério aí, eu estou te dizendo, em nome de Jesus Cristo, para com essa sem vergonhice, porque senão Deus vai te julgar. E o adultério não é só físico, não. O adultério é colocando algo que tome o trono do lugar de Deus nas nossas vidas. Nosso ego, egoísmo, egolatria. Vamos para frente. Louvado seja Deus. Eu faço parte disso, meu irmão. A palavra é para mim também. É dia de alinhamento, conserto, e eu quero que o Senhor faça isso conosco para que a gente seja salvo. Oh, Deus maravilhoso! É claro que Deus pode usar pessoas desobedientes e até mesmo pessoas em pecado. E aí você olha e diz, como é que Deus está usando aquela pessoa em pecado? Ele está usando para a glória dele. Isso não quer dizer que está sendo agradável a ele. Isso não quer dizer que está sendo aprovado por ele. E a gente já leu. Lógico que ele não vai usar as pessoas. Lógico que ele não vai usar essas pessoas da mesma forma e da mesma intensidade que aqueles que obedecem e têm uma vida de santidade. Ele vai usar diferente. Agora, aquele que está andando em santidade, está com a vida em obediência, alinhado com um propósito, a gente sente fluir uma unção. E aí muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou orando e não está acontecendo? E quando ele ora acontece, porque está com a vida íntegra, limpa, pura diante de Deus. Por causa do sangue de Cristo. Porque deixou-se limpar pela palavra. Porque deixou purificar por Cristo, o sangue de Cristo. E tem outros que querem andar em impurezas, que se mantêm em impurezas e quer transferir a responsabilidade para o diabo. E a gente leu que isso é obra da carne. É claro que vai ter uma influência maligna, inclusive para acontecer a prática, inclusive também para ser na carne, para o inimigo conseguir fazer o quê? Um pacto de sangue. E aí ele tem domínio da pessoa. Não se deve, então nós não devemos, na realidade, ficar deslumbrantes com aquelas pessoas que estão sendo usadas por Deus. Tenha cautela, olhe. Quando você receber a profecia, você não vai julgar o profeta. A palavra não ensina isso, mas a gente julga a profecia para ver se é de Deus. Através do quê? Do entendimento da palavra. Então eu preciso ter uma leitura bíblica, eu preciso ter devocional, eu preciso compreender a Bíblia para eu poder discernir se é de Deus ou não é de Deus. Então, muitas pessoas vão falando muitas coisas e não quer dizer nada. E aí ele não tem mais mensagem para pregar, dá uma rajada de língua, sai dançando no mistério, porque acabou, não tem mais profecia para liberar, não tem revelação. Profecia que eu estou dizendo é a revelação daquilo que Deus tem para nossos dias. Então tem que encher de louvor, ou melhor, de música gospel, encher de ratatá, ereré, xererê, não sei o que lá, para que as pessoas vejam aquilo e achem que está sendo usado, está sendo cheio.
Quer dizer nada, meu irmão. Eu vejo irmãos deixando pessoas com a vida toda arrebentada, toda devastada, cheia de feridas, doenças, subir no altar para poder ministrar. O altar é santo. Que mantenha o fogo no altar e ele nunca se apague. O Senhor fulminou no Novo Testamento, está lá no livro de Atos, pessoas, porque estavam com a vida desarraigada. E Ele não quer que aconteça isso conosco. Essa misericórdia é que está nos alcançando agora para a gente ser salvo. Se você está com a vida alinhada, no propósito certinho, persevera, continua, se mantém firme, não aceita as propostas indecentes do diabo, mantenha-se firme, não fique olhando para que os ímpios estão conquistando, estão ganhando, porque a gente vai ver o final deles, como está no Salmo 37 de Asaf. Aleluia! Sabe o que vai ser? E o que vai evidenciar que a gente está sendo aprovado por Deus são as realizações. Anota isso na mente, escreve isso aí. O que vai dizer que a gente está sendo aprovado por Deus são as realizações do Espírito Santo governando os nossos desejos. Sabe o que são os nossos desejos? A necessidade do corpo. Se o Espírito Santo ele consegue governar as nossas necessidades corporais, que o sexo é o principal nesses dias, e vontades, se o Espírito Santo governa as nossas vontades, que são as decisões deliberadas da alma, quer dizer, aquilo que a gente pensa e que vai possivelmente colocar em prática algum dia, se o Espírito Santo consegue governar essa parte nossa, a gente está entregue para Ele. Então, o nosso livre-arbítrio está condicionado à palavra. Ô glória! E o governo de Deus está sobre nossa vida, nosso lar, nossa família, ministério. Então, trilhamos para a eternidade. Eu acredito particularmente que ser aprovado, consequentemente, Deus vai nos usar com poder, com manifestação de sinais. Os sinais acompanham aqueles que creem. E essa vida íntegra, inteira, essa é uma vida que as pessoas, quando apontam e acusam a gente, depois Deus envergonha, porque a própria palavra diz, faz com que aqueles que te injuriam, que falam mal, que são maledicentes, que te perseguem, fiquem envergonhados, porque a tua vida está de acordo com a palavra. E aí, muito pelo contrário, nem sempre aquele que está sendo usado por Deus está sendo aprovado, mas aquele que está sendo aprovado, Deus vai usar para a glória e louvor do nome dele. É por isso que Deus quer transformar as vidas nesses tempos. E Ele para tudo, Ele para a terra, para chamar a atenção, para dizer, eu quero aprovar. Vocês estão ficando reprovados, estão repetindo os anos. Os anos estão se repetindo e vocês cada vez mais ignorantes da minha palavra. Vocês precisam ser aprovados, passar para um outro patamar espiritual, de glória em glória para a salvação. É tempo de sermos aprovados e não apenas sermos usados por Ele. É tempo de sermos aprovados, queridos. Olha só a orientação que Paulo vai dar a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não procura estar sendo usado por Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Caim e Abel. Você conhece essa história. Um foi aprovado e um foi reprovado. Os dois eram usados por Deus. Mas um estava com o coração puro, obediente, temente a Deus. O outro estava com o coração voltado para a amargura,
ingratidão, conquistas pessoais, executar os desejos da carne, Deus reprova. Caim mata Abel por causa da inveja. E Deus fala com ele: mas eu não estava te mostrando as coisas? O pecado jaz à porta. Se você fechasse, eu ia te dar a oportunidade de ser aprovado. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim. Mas é tempo de Deus nos aprovar. Então, são dias de sermos aprovados e nos apresentarmos aprovados diante de Deus como um obreiro que não tem o que se envergonhar. Tem alguma coisa que nos causa vergonha? O pecado envergonha, sim. Será que a gente poderia ver agora numa tela, num telão na rua, toda a nossa vida e dizer: não tenho que me acusarem porque já está tudo perdoado em Cristo, eu estou escondendo as coisinhas, eu tenho coisinhas que estão em oculto, que ninguém pode saber, porque senão vai ficar envergonhado. E aí não tem autoridade, porque no mundo espiritual a autoridade está relacionada com santidade. Pode ter poder, fogo, orar, curar, libertar, isso é poder. Mas sem autoridade no mundo espiritual, não desliga nada do diabo. E quando vai brigar ou lutar numa camada espiritual maior, nas hostes celestiais, não consegue vencer, é retalhado. Não tem uma vida aprovada. Agora, quando tem uma vida aprovada, as coisas acontecem. E ele termina, Paulo, dizendo a Timóteo: e que maneja bem a palavra da verdade. Não é a palavra do engano, não é a palavra da mentira, não é a palavra da desonestidade, não é a palavra da maledicência, não é a palavra da corrupção, não é a palavra da politicagem, não é a palavra da blasfêmia, não é uma palavra qualquer, não é uma meia-verdade, é que maneja bem a palavra da verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira. Ela é a verdade. Conhecereis essa verdade e a verdade vos libertará. É noite. E para quem sabe que está no dia, são tempos de sermos aprovados. São tempos de Deus nos projetar para uma outra dimensão espiritual. É tempo de eu e de você se apresentar diante de Deus aprovado. Eu quero, preciso, e não quero negociar minha salvação. E o diabo está usando o poder para atrapalhar muita gente, para que eles percam a autoridade e a salvação. E aí está usando o poder financeiro, o poder da manipulação e o poder sexual para destruir vidas nesses dias. O espírito da imoralidade está solto. O espírito do engano com a manipulação. Porque ele é o pai da mentira. Mas o Senhor traz uma palavra libertadora. E eu creio que a gente está sendo aprovado nesse momento. E Deus está nos aprovando porque o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você pode chorar, você pode clamar. O Espírito Santo falando coisas específicas. Abre mão agora. Retira tudo que não presta para ser aprovado. Vai lá naquelas coisas ocultas que está aí escondida, que ninguém sabe. Porque Deus quer te aprovar. Ele não aguenta mais ver fracasso, derrotado, que não consegue passar de ano, de semestre. 50 anos, quem sabe, de igreja, mas a vida Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Deixar um tempo aí
para que a gente possa refletir sobre isso. E a gente vai orar já já, porque é noite de aprovação. Se você está participando dessa live, seja agora à noite ou outro dia de manhã, eu estou falando do horário de Brasília no Brasil, e depois que você for ver, seja em qualquer horário ministrado, é porque Deus tem os remanescentes dele, e Ele está reunindo esses remanescentes para serem aprovados. Então é um privilégio meu, seu e de todos que vão participar da aprovação do Senhor nesses dias, que agora Ele diz assim: essa responsabilidade é compartilhada contigo, filho. Eu quero que tu sejas aprovado, então eu trago uma palavra de disciplina, de exortação, de admoestação, para que você possa se alinhar com os meus propósitos e eu possa te aprovar, te projetar, fazer com que as coisas aconteçam, que você tenha saúde, prosperidade, que haja salvação na tua casa, na tua família, que haja libertação, cura, sinais, prodígios. Eu quero abrir as janelas do céu, derramar minha glória, envolver vocês com minha glória, que os sinais possam acontecer onde vocês estiverem, seja em casa, na rua, na igreja, aonde vocês estiverem, coisas maravilhosas vão acontecer, pessoas se rendendo a Cristo, pessoas sendo curadas de doenças incuráveis, pessoas sendo libertas de demônios, e no final de tudo, vocês partindo para a eternidade comigo, diz o Senhor. Aleluia! Você pode orar ao Senhor, peça a Ele para ser aprovado. Outrora a gente pediu: nos usa, Senhor, para a Tua glória. São tempos da gente dizer: nos aprova, Senhor, nos aprova, Senhor. Eu não quero ser apenas usado, eu quero ser aprovado. Eu quero me apresentar diante de Ti como obreiro aprovado. Deus, em nome de Jesus, aprova o Teu povo, Senhor, nos ajuda a ser aprovados. Ser usado é muito bom, mas ser aprovado é extraordinariamente, quase nem sabe, queridos. Muito melhor. Extraordinariamente poderoso. Adore a Ele nesse momento. Deixa a glória descer sobre a tua vida, sobre o teu lar. Adore a Ele, queira ser aprovado. Se alinha no propósito. Queira esse propósito. Renova a aliança com Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Resplandeça a face dele sobre nós. Olhe para cada um de nós e nos dê a paz. Deus abençoe.